Pensa no Rio de Janeiro com chuva. É isso que temos para hoje. Está chovendo, dá até para ver aqui, né? Tá chovendo, mas tá gostoso. Tá frio, ó. Tô de casaco, tô com 2 casacos, inclusive, ó. Um tem até capuz. E porque tá friozinho mesmo, mas o carioca não gosta de dias nublados, né? E realmente, pra mim e pra todo mundo daqui é muito estranho que a gente anda de chinelo. A gente tá sempre à vontade. E quando isso acontece, a gente tem que se encolher mais. Mas eu glorifico a Deus por cada momento, cada instante que Ele nos proporciona. Porque se está chovendo, o tempo está assim, é porque tudo coopera para o nosso bem, né? E eu tô aqui nesse diazinho nublado, né? E tava refletindo, e com chuva, né? E tava aqui refletindo, tava aqui pensando que ontem eu tava orando, eu precisava falar com Deus coisas específicas. Eu falei, Senhor, eu faço todo o rolê da lei da atração, todo o processo. Eu já entendi que o Senhor nos deu estratégias de desenvolvimento pessoal e de transformação da nossa mente. Eu já entendi que aqui é um campo magnético poderoso. Eu já entendi todo o rolê. Mas eu me sinto confortável quando eu ajoelho e falo com o Senhor. Eu me sinto confortável quando eu entrego todas as minhas dores e súplicas a Ti. Isso é algo genuíno meu para com o Criador. E eu faço dessa forma. E cada um tem a sua forma, porque cada um tem a sua aproximação, tem a sua intimidade com o Criador. E eu tava falando com ele, fui fazendo pedidos e questões e reflexões, eu fui falando. E me deu uma paz, porque antes eu tinha muitas crenças limitantes, inclusive sobre a igreja. E uma das crenças é que eu via as pessoas e falava assim, poxa, aquela pessoa é muito mais espiritual do que eu, deve ter muito mais intimidade com o Criador do que eu, porque ela é uma pessoa santa, santificada, usada e dananã, aquela coisa. E eu comecei a observar que não tente colocar pastores, padres, pais de santo, líderes religiosos, como se tivessem um grau acima, um degrau acima, um patamar acima. Não estão. Estamos todos no mesmo barco. Uns se esforçam mais, uns leem mais, uns têm mais intimidade na prática, porque buscam mais aquilo, mas somos todos iguais. Deus não faz exceção de pessoas. E quando eu comecei a entender isso, e quando eu comecei a entender que isso é muito real, a minha intimidade com Deus melhorou. Porque Ele me ama como eu sou. Ele me aceita como eu sou. E quando a gente começa a entender isso, a gente para de julgar também as pessoas. Porque às vezes a gente julga as pessoas para o bem e para o mal. Às vezes a gente julga as pessoas de uma maneira negativa. A gente nem quer saber qual foi a história da vida da pessoa. A gente só quer julgar, só quer apontar, só quer criticar. E a gente entende que a gente não pode ser isso. Se a gente não for ajudar, cala a boca. Se a gente não for apoiar, se não for trazer algo novo, sai fora, mete o pé. Hoje eu entendi e aprendi isso. E eu acho que por isso eu tenho amizades em todos os níveis e públicos e dimensões. Eu sei transitar por todos os lados por conta do respeito. Quando a gente entende que o respeito é algo fundamental e primordial, a gente começa a viver melhor, viver mais leve. Eu sempre falei muito isso, que eu queria viver leve. Eu falava muito isso com o pai dos meus filhos. Eu falava assim, o que está acontecendo aqui? A gente não vive leve. Eu quero viver uma vida leve. E era tudo muito pesado, muito puxado, muito cansado, sabe? Tudo muito amarrado. E depois que eu me desvencilhei disso, eu comecei a viver leve. Que louco, né? Porque às vezes a energia de uma pessoa pode nos contaminar de alguma forma, pode nos gerar incômodo de alguma forma, porque as energias elas precisam se conectar e quando elas não se conectam, elas se repelem. Simples assim. Então que hoje você venha entender que você é importante, que você é especial, que você é único, que você não é menos santo do que o outro, que você é menos usado e abençoado do que o outro. Você não é. Você é uma pessoa tão quanto. As mesmas bênçãos que alguém pode ter, você também pode ter. As mesmas alegrias, tristezas, amores e desamores que um tem, você também vai ter.
É simples assim, a gente está numa verdadeira egrégora, numa única corrente de energia, de fluidez. Estamos aqui juntos. Estamos aqui juntos e somos únicos. A única diferença é a maneira que a gente lida com isso. Quando a gente começa a trabalhar nesse desenvolvimento interno, quando a gente começa a entender que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Cristo, Senhor, quando a gente começa a colocar a palavra de Deus em nossa vida, a Bíblia, quando a gente começa a tomar posse do que pode ser real, projetos e vidas e decretos, tudo começa a fluir. Tudo vai da nossa mentalidade. Quando a gente se prostra, se coloca para baixo, a gente só vai receber mais disso. Então hoje eu estou fazendo esse vídeo para te sacudir. Você não é essa pessoa. Você é muito mais do que vencedor. A Bíblia fala em 365 ou 366, não lembro ao certo, frases que falam: não temas, não temas, não temas, não temas. Estudos que tá lá comprovando isso por toda a Bíblia. Se não é para temer, é porque ele está contigo. E ele fala: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Olha que lindo. Se ele já declarou ali, decretou que a gente tem um Criador, para a gente não ter medo. Se ele já falou que faremos coisas ainda maiores e melhores do que ele mesmo fez, é porque ele está aqui com a gente, porque ele está nos conduzindo, nos direcionando. Então, se você está passando por questões, ou se você está para baixo, ou está desanimado, calma, calma. Todo mundo passa por isso. Sinta isso com verdade. Sofra, chore, mas não fique nessa situação, que às vezes também é importante a gente sentir, passar, chorar, viver esse processo. Mas a gente não pode ficar nesse processo. A gente tem que daqui a pouco se levantar, tomar um banho, de preferência gelado, nesse frio, mas se levantar, dar um start, ver o que você pode fazer para melhorar. Porque você fazendo a sua parte, o Criador vai fazer o dele, e as coisas vão se conectando, e pessoas vão se integrando de alguma maneira no teu caminho, e as coisas vão fluir. Esse é o grande ponto. E o objetivo desse vídeo hoje, nessa conversa, é isso. É a gente entender que não existe ninguém mais santinho do que o outro. Tá todo mundo no mesmo barco. Temos os mesmos pecados, os mesmos defeitos, ninguém é santo aqui. Alguém pode ser usado de alguma maneira. Existem pessoas, umas estão mais evoluídas, um degrauzinho acima, outro abaixo. Sim, isso é natural, como tudo na vida. Mas isso não nos faz ser inferiores. Não somos inferiores. Somos mais do que vencedores. A Bíblia já disse isso, já está lá escrito. Já temos provas concretas, está ali. E a gente só precisa tomar posse como um mantra real. Na lei da atração e até da suposição, existem muitos mantras que as pessoas falam. Eu sou mais que vencedor. E a grande maioria são palavras bíblicas. O próprio Ho'oponopono que fala: sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grato, eu te amo. São palavras fortes, carregadas de poder, de amor, de perdão, de cuidado. Então que hoje você venha tomar posse disso. Tudo chega a mim com alegria e glória, que é outro mantra também. Tudo, imagina tudo, absolutamente tudo, chegará até nós com alegria, louvor e glória. Quando a gente toma posse disso e entra aqui no nosso subconsciente, acabou, já era. O que acontecer pode furar o pneu da tua moto, pode furar o pneu do teu carro, da tua bicicleta elétrica. Mas você vai falar assim: opa! Tudo chega a mim por um propósito. Tudo coopera para o meu bem. Se está acontecendo isso, é porque é uma bênção na minha vida. Eu acho que já fiz um vídeo falando, agora me veio na cabeça. Uma amiga minha, amigona mesmo. Amigona mesmo. Eu conheci ela na faculdade, no ano de 2000. E até hoje a gente tem histórias incríveis. Até hoje ela é minha amiga, a Rose. E ela, acho que foi no dia, se eu não me engano, foi no dia do meu casamento. Ela ia ser madrinha do meu casamento. Olha que louco. Ela bateu com o carro. Olha que loucura, bateu com o carro. E nisso que ela bateu com o carro, a vida dela mudou. Ela poderia ter se prostrado, não sei se naquela época, tem milhares de anos atrás, né? Esse casamento nem existe mais, mas há milhares de anos atrás, numa outra vida quase, né?
ela talvez ela tenha ficado triste, eu não sei, na época eu não lembro, porque eu só fiquei sabendo depois, né? Mas por conta disso, ela levou o carro numa concessionária e ela conheceu o marido dela. E hoje eles estão juntos até hoje. Por conta de um dia que ela ia ser madrinha de casamento da melhor amiga dela, ela bateu na esquina de uma rua comum em Nilópolis, bateu com um carro. E através disso ela precisou levar o carro dela depois, óbvio, né? Para o concerto. E por conta disso, tudo cooperou para o bem dela. E hoje eles estão aí juntos e felizes. Entende que tudo tem um propósito? Às vezes o que a gente acha que é algo ruim, algo destrutivo, ou algo, caramba, tudo acontece comigo, caramba, que a gente espragueja as coisas. Não, às vezes que bom que aconteceu, porque se acontecer isso é porque tá vindo uma parada incrível na minha vida. Coisas grandes estão vindo. Eu vou vivenciar coisas maravilhosas. São sinais, eu entendo que isso é um sinal. Tudo hoje eu vejo como sinal de evolução e de melhora. Se um relacionamento teu não deu certo hoje, agradeça. Mesmo que a gente sofra, às vezes a gente está sofrendo, não é nem por conta da pessoa em si, é pelo apego, pela vontade ou pela idealização que a gente criou de um relacionamento que poderia dar certo na nossa vida. Mas às vezes foi necessário sair para que o novo entrasse, para aquela pessoa que vai virar o teu mundo, que vai transformar a tua realidade chegue. Tudo tem um porquê e tudo coopera para o teu bem. Assim como no trabalho também. Às vezes você foi mandado embora. Às vezes você não estava aguentando, dando conta, tu pediu demissão mesmo sem entender porquê. Durante muitos anos eu me critiquei quando eu me divorciei, porque eu pedi o divórcio. E eu fiquei durante muito tempo assim, cara, por que eu fiz isso? Que loucura. Mas era algo interno meu que clamava dentro de mim. E eu me culpei muito, porque eu falei assim, eu destruí a minha família. Mas não, hoje eu vejo que tudo cooperou para o meu bem. Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E tudo se renova, se transforma e fica melhor. E às vezes é o teu trabalho. Você pediu demissão do teu trabalho, mesmo sem entender por quê, mas você estava entrando em colapso, em burnout. Então você precisava sair disso. E entenda, portas maiores, melhores, transformadoras se abrirão diante de você. Porque é inevitável que as bênçãos não te persigam. Então que você venha entender que às vezes pode parecer que você está num momento de crise, de tristeza, de inconstância, de problemas, mas tudo vai cooperar para o teu bem. Coisas melhores chegarão, porque precisa o velho sair para o novo entrar, a abundância entrar. E a gente passa por um processo, claro, porque tudo isso é aprendizado. A gente sofre e aprende, e evolui, e amadurece, para que quando vier algo melhor, a gente não esteja com aquela mentalidade pequena. A gente esteja amadurecido, transformado, empoderado, falando assim, não, eu dou conta disso, agora eu posso, porque eu já passei por aquilo, eu sei como é que é. Então eu vou fazer muito melhor, eu vou ser a minha melhor versão. Sacou? É isso. O vídeo é só isso hoje. Beijo.